Bom, o item 9 do material didático, 1556 da era cristã, John Knox. Bom, nesse período, quem é que está governando a Inglaterra? John Knox era um inglês. Então, é Maria Sanguinária. Ele é um protestante inglês. Knox foi um católico escocês que adotou o calvinismo através da pregação de George Wishart. Quando este foi martirizado pelos católicos em 1546, um grupo de calvinistas executou o cardeal David Benton, que dirigira a perseguição ao Wishart. Knox se juntou a esse grupo de revolucionários como capelão, mas ele se juntou com um grupo de revolucionários. Isso, os católicos acusam eles. Os católicos falam, vocês dizem que nós matávamos até John Knox também, ele participou de grupos revolucionários, e é verdade, né? Bom, o comentário prossegue. Acabou capturado pelos católicos em 1547, sendo solto em 1549, refugiando-se na Inglaterra. Segundo a história, houve um pedido mesmo dele ser solto por autoridade, né? Ele era pessoa importante. O comentário prossegue. Em 1550, publica a obra Uma Justificação da Doutrina de que o sacrifício da missa é idolatria, criticando a missa católica. Então, os calvinistas criticavam principalmente o fato deles dizerem que ali estava a verdadeira carne e o verdadeiro sangue de Jesus. Não? E o que eles faziam em torno daquela hóstia era a idolatria, é o que nós acreditamos. Né? Em 1553, o catolicismo foi retomado na Inglaterra com a ascensão de Maria Sanguinária. Tem alguém tentando entrar, não deu tempo de eu chegar lá na tela para poder coisar para a pessoa. Desculpe, irmãos. Então, em 1556, o catolicismo foi retomado na Inglaterra com a ascensão de Maria Sanguinária ao trono e Knox fugiu. Em 1558, escreve a obra A Apelação, onde defende abertamente que os protestantes devem pegar em armas contra os católicos. Ele escreve: a espada da justiça é de Deus e é dada a príncipes e magistrados, porém a sua execução contra malfeitores não está vinculada apenas às suas pessoas, pois o povo e a multidão não apenas têm poder, mas estão obrigados por juramento a defender a verdadeira religião e a suprimir toda idolatria e a remover do meio deles todos aqueles que Deus condenou pela sua lei. Por que ele escreve o livro dos mártires, mas ao mesmo tempo ele defende isso? Ele escreve o livro dos mártires porque a história que ele conheceu agora da rainha sanguinária foram os protestantes morrendo. Talvez ele não tenha nem visto Henrique VIII e os padres católicos lá, os protestantes matando católicos, né? Talvez ele não tenha nem visto, mas ele acreditava, como todo protestante acreditava, que a luta armada era legítima, o cristão deveria pegar em arma até para tomar um poder, né? O comentário prossegue. Retorna à Escócia em 1559 com uma mensagem calvinista. Seus sermões condenando a idolatria dirigiam a revolta protestante na Escócia, com a destruição das imagens nas igrejas católicas. A reforma é implantada na Escócia em 1560, seguindo o padrão do protestantismo, uma ação puramente política. Em 1560, publicou a obra Um Tratado sobre a Predestinação, defendendo a visão calvinista. Em 1562, 43 anos após Zwinglio iniciar os conflitos armados com os católicos na Suíça, estouram as guerras da religião na França, com Calvino e Knox de um lado e a católica Catarina de Médici do outro. Irmãos, aqui agora vocês vão ver o que significa até envolvimento de feitiçaria declarada, né? Até envolvimento de feitiçaria declarada. Próximo do ano 1566, publicou a obra A História da Reforma da Religião no Reino da Escócia.
Como os anabatistas defendiam que o Estado não deveria interferir na religião, Knox escreveu: detestamos os anabatistas e todos quantos condenam os magistrados. Knox defendia que o Estado deveria punir os hereges, coloquei hereges entre aspas, porque é assim que ele chamava os anabatistas, né? Que na sua visão eram os anabatistas, católicos e praticantes de paganismo, esses três. Os calvinistas defendem Knox usando o argumento dos católicos que afirmavam que o Estado era quem executava os hereges. Mas eles escondem um ponto importante. Eram eles, católicos e protestantes, que diziam ao Estado quem era herege e assim entregavam para o Estado executar. Então a Igreja Católica fala, não, nós nunca matamos ninguém, quem matava era o governo civil. Mas quem é que exigia que o governo civil matasse? Era a Inquisição Católica ou a Inquisição Protestante. O historiador Carlos Martins Nabeto diz: John Knox, pai do presbiterianismo, mandou queimar na fogueira cerca de 1000 mulheres acusadas de bruxaria na Escócia. Nós sabemos que os anabatistas, em muitos casos, eles eram acusados de bruxaria, principalmente por conta do pentecostalismo. Eu mostrei para vocês um documento da Igreja Católica do ano 1000, que ele dizia que qualquer igreja que praticasse pentecostalismo, né, que praticasse os dons espirituais, os dons carismáticos, fora da Igreja Católica, seria considerado bruxaria e possessão demoníaca. Então a Igreja Católica tratava assim. Acerca da reforma protestante, disse Rousseau. Rousseau, vocês sabem que é um dos grandes filósofos agora do período que vai se desenvolver, do iluminismo, tudo. É um homem muito estudado até hoje, uma das pessoas que mais é estudado em faculdade. Teu filho, quando vai para a faculdade, com certeza ele vai estudar Rousseau. E quando for estudar história geral, ele vai estudar a história da Igreja Católica e das igrejas protestantes como sendo as igrejas cristãs. E ele vai estudar a história dos anabatistas como sendo hereges. Então, veja o que Rousseau vai falar sobre esse período, sobre os reformados. Ele diz: a reforma foi intolerante desde o seu berço, e os seus autores são contados entre os grandes repressores da humanidade. Isso, irmãos, que fica, como eu já vi o Augusto Nicodemos defendendo Calvino, dizendo que ele não matou Servetus. Irmãos, porque eles não têm o que explicar, porque para eles aquela ali é a igreja de Jesus, que estava praticando paganismo, a igreja de Roma, e veio Calvino, veio Lutero para dar uma melhorada nela, e veio Calvino, deu outra melhorada nela, tirando, no caso, o purgatório dela, tirando o paganismo. Só que quando ele vê Calvino, um político, matando, defendendo que um homem fosse degolado, ele defendeu que Servetus fosse degolado, só que ele acabou sendo queimado. Mas ele defendia a morte, o homem era um político. Então, para eles é difícil de explicar isso. Da escada esse homem perder a fé. Então, ele tem que ver que existia uma terceira igreja. A verdadeira igreja de Jesus estava fora do catolicismo e do protestantismo. E isso daí está levando muitos dos jovens que vão para as faculdades a perder a fé, porque ele acredita nessa história. Bom, Rousseau ainda, em sua obra Filosofia Positiva, escreveu: a intolerância do protestantismo certamente não foi menor do que a do catolicismo e com certeza foi mais reprovável. Lutero certa vez declarou que as bruxas eram prostitutas do diabo e que deveriam ser todas queimadas. Calvino também afirmou que as bruxas tinham que ser eliminadas com base em Êxodo 22:18, muito embora, assim como Lutero, sua preocupação não fosse tanto com as bruxarias, mas com o poder de Satanás. E isso foi suficiente para fazer seus seguidores começarem a caçar bruxas e feiticeiras nos territórios reformados. Bom, como eu disse para vocês, os anabatistas eram normalmente acusados de bruxaria. Na história das bruxas de Salém, eu vou contar para vocês que lá teve um pastor anabatista que foi morto.